Eu saldo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesta noite para trazer uma palavra do Minuto com Deus para todos nós, né? Que Deus venha falar conosco através da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria de estar lendo aqui alguns versículos da igreja, para a meditação dos irmãos. Deus colocou no meu coração o Salmo 34 e alguns versículos do Salmo 34 que diz assim, o 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Amém? E o Senhor continua dizendo aqui no versículo também 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Amém? O Senhor colocou essa palavra no meu coração e o que o Senhor falou comigo é que o que Ele procura nos dias de hoje, nesses dias que estamos passando, que a gente está vendo que a palavra do Senhor está se cumprindo cada dia que passa, que Ele procura os verdadeiros adoradores, que Ele ainda acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você tem temido ao Senhor? Você tem devocionado a sua vida inteiramente ao Senhor? O Senhor tem perguntado assim para você que está aí do outro lado: você tem verdadeiramente me buscado? Você tem verdadeiramente me seguido? Cuidado aonde põe a planta dos teus pés. Cuidado com o que os seus olhos veem. Cuidado aonde a tua mão toca. Cuidado por onde você tem andado. Cuidado com a sua boca. Tem profanado palavras abençoadoras. O Senhor me tocou para falar esta palavra, porque Ele diz aqui: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Bem-aventurado, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Irmãos, é muito sério, né? A palavra do Senhor é muito séria. E nesses últimos dias a gente tem visto o povo de Deus, não são todos, claro, mas temos visto muita gente brincando no meio dessa pandemia ainda de ser crente. Então o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Teme a mim. Aquebranta o teu coração a mim. Não tem coisa melhor, irmãos, do que a gente estar devotado, se despojando na presença do Senhor, porque Ele cuida daqueles que o temem, Ele os guarda, Ele não deixa nada de mal acontecer, Ele cuida nos mínimos detalhes. Passamos por provas, passamos por prova, passamos por luta, passamos por luta, mas o Senhor é aquele que sempre dá a vitória. Ele é sempre que está lado a lado com os servos do Senhor. Então fique com essa palavra no seu coração. Tema a Deus, primeiramente em tudo que você fizer, em todas as coisas que você fizer, tema ao Senhor,
porque Ele tem o melhor dessa terra para aqueles que o temem e o buscam, aqueles que têm o coração quebrantado diante da presença do Senhor. E o Senhor colocou um testemunho mediante essa palavra para estar contando para a igreja referente em temer ao Senhor. Certa vez, desde menina tinha um sonho muito grande, e as coisas também na vida do servo do Senhor nem sempre é da maneira que nós queremos. O Senhor sempre faz com que as coisas aconteçam da maneira e na hora dele, né? E Ele vai sempre preparando caminhos para que a gente possa trilhar e passar até chegar na vitória e até a gente também dar valor àquilo que Ele tem para nos dar. E eu desde menina tive um sonho muito grande de fazer a faculdade de pedagogia. E mediante as minhas circunstâncias, né, minhas condições financeiras, na juventude eu não pude fazer, né, a faculdade não tinha condições, e foi passando-se os tempos, eu também não tinha condições, né, possibilidade de fazer a faculdade. E certa vez eu estava num trabalho da tarde da bênção, e Deus usou uma irmã para falar comigo. Ela estava pregando, a missionária Laura estava pregando no altar, e Deus usou ela para falar assim comigo: filha, aquilo que tanto você me pede eu vou te dar. E a irmã Laura virou para mim e falou assim: irmã Juliana, eu vejo você passando num corredor, e nesse corredor tinha um monte de salas, e você passava por esse corredor e parecia uma escola. E eu entendi que era a faculdade, que o Senhor ia permitir que eu fizesse, né? E mediante isso eu falei: meu Deus, como? Não tinha condições financeiras, e as oportunidades não dava, as circunstâncias não davam. Aí até uma pessoa falou assim pra mim assim: se você for morar lá no estado tal, lá você consegue, porque a pessoa estava comigo nesse culto, né, e ela falou assim: lá no estado tal você consegue, porque lá é gratuito. Aí eu pensei assim: imagine que eu vou para outro estado só para fazer a faculdade, não vou de maneira alguma. Aí se passou-se os anos, né? E eu tava fazendo unhas, eu era manicure, e eu fui acometida de uma enfermidade, e nessa enfermidade eu acabei perdendo a minha vista direita, né? E eu não conseguia mais trabalhar. Começou a doer muito minha cabeça, e eu não conseguia mais firmar minha vista para estar atendendo as minhas clientes. E eu comecei a orar a Deus, falei: Senhor, eu preciso trabalhar, mas como que vai ser agora? E a pastora Rose, ela é uma grande amiga minha, a gente brinca uma com a outra que não somos irmãs de sangue, mas o Senhor nos colocou uma com a outra para sermos irmãs em Cristo. Nós éramos vizinhas, e ela falou assim pra mim: Ju, e ela sempre soube do meu desejo, né? Eu vou fazer faculdade de pedagogia. Vamos! Eu falei: imagine, Rose, com que dinheiro? Não tenho dinheiro pra pagar a faculdade, não. Ela falou assim pra mim: eu também não tenho. Tô indo pela fé. Aí eu fui e contei pra minha mãe. Minha mãe falou assim: vai também? Eu falei: mas com que dinheiro que eu vou pagar, mãe? Ela falou: usa a sua fé, menina. Aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Vou fazer o vestibular e vou fazer a faculdade. Tô colocando nas tuas mãos, Senhor, que seja feita a tua vontade. E fui, irmãos. Fiz o vestibular, passei e me matriculei na faculdade. Já tinha perdido o serviço de manicure porque eu não estava conseguindo fazer, então renda para pagar a mensalidade da faculdade eu não tinha. Aí nisso, uma amiga minha me ligou e falou assim: Juliana, apareceu um serviço aqui para mim, só que eu não entendi nada do serviço. É para trabalhar em escola. Você não quer ir lá ver?
Eu tinha acabado de matricular na faculdade. Eu falei, passa pra mim, Gabi, passa pra mim que eu vou lá ver. E liguei. Aí a moça falou assim, traz seus documentos e vem aqui. E nisso eu já liguei pra Rose, essa minha amiga, e falei, vamos, Rose? Ela falou, vamos. Aí fomos até lá. A moça nos explicou o serviço. Era para trabalhar com crianças especiais nas escolas. Serviço que eu nunca tinha trabalhado, já era na área. E ela falou assim, você tem direito de escolher a escola que você quer trabalhar. E toda a minha vida tive um grande desejo de trabalhar no infantil. E eu gostaria de trabalhar ou na escola que eu estudei quando eu era pequena, ou na escola que meu irmão estudou, que era no Maria Eugênia. E na escola que eu estudei não tinha vaga, mas no Maria Eugênia tinha. Ali eu já comecei a chorar, eu falei assim, eu quero trabalhar nessa escola. Na hora ela já pegou os meus documentos com os documentos da Rose e fomos contratadas ali já, com um salário razoavelmente muito bom, com benefícios. E na próxima semana a gente já ia fazer um treinamento, né, para estar trabalhando com as crianças especiais nas escolas. E eu trabalhei, irmãos, 5 anos nessa empresa. Nas escolas, foi com esse emprego que eu paguei a minha faculdade. Para a glória do Senhor Jesus, hoje eu sou formada em pedagogia. Estou terminando minha pós-graduação. E vi verdadeiramente os propósitos de Deus e aquilo que o Senhor falou para mim naquele dia se cumprir. E teve outras também pessoas que Deus usou para falar, que iam me colocar no meio de pessoas importantes. E eu não entendia como seria capaz disso tudo. E Deus me proporcionou, eu trabalhando nas escolas, de trabalhar com os diretores das escolas, mesmo terceirizada, nem fazendo parte, vamos dizer assim, efetiva da prefeitura de Sorocaba. Deus me colocou para trabalhar com 2 diretores de escola, seu braço direito deles ali. E vi o agir de Deus, tudo aquilo que o Senhor tinha falado para mim se cumprir. Aí é onde que eu entro e falo para vocês. Teme ao Senhor. Todo dia a gente peca, todo dia a gente erra, todo dia a gente tem que dobrar o nosso joelho e pedir perdão ao Senhor, porque não somos nada, não somos merecedor. Mas o Senhor fala aqui, ó, que o Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Tema ao Senhor. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os coração contrito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E a minha aflição, irmão, naquela época, era de ficar desempregada. E ali o Senhor me mostrou que Ele é Deus. E Ele é aquele que fortalece-nos na hora da tristeza, porque ali eu fiquei muito triste por conta de eu ter perdido a minha vista. Só Deus sabe a tristeza que veio na minha alma por conta de eu ter perdido a minha visão. Mas o Senhor me deu vitória na outra área que eu precisava, que eu queria tanto. Ser formada em pedagogia. O Senhor me proporcionou essa vitória de ser formada em pedagogia, de trabalhar na onde eu queria, na escola que eu queria, e me deu grandes oportunidades. E hoje eu louvo a Deus e digo para você aí do outro lado, tema ao Senhor. Não há coisa melhor nesse mundo do que a gente temer ao nosso Deus, de ter o coração quebrantado. Quando chegar na casa do Pai, adore a Ele em espírito e em verdade, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Por mais que seja dura a sua luta, por mais que seja duro o seu caminhar, por mais que a cruz esteja pesada, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. O Senhor é aquele que nos dá a vitória lá na frente, que você olha assim e fala assim, meu Deus, nem eu acredito que eu passei por tudo isso e o Senhor esteve comigo e o Senhor me deu vitória naquilo que eu menos imaginava. Porque eu posso te dizer que eu menos imaginava que ia acontecer todo esse reboliço na minha vida para o Senhor me dar uma grande vitória.
e me proporcionar o sonho de infância, o desejo de infância de trabalhar na área no infantil, né? E ainda mais com crianças especiais. Então eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Não tem sido fácil. Grandes são as provas, lutas, mas a maior é o nosso Deus, que sempre nos ajuda, que sempre está conosco, que sempre nos proporciona bênçãos e mais vitórias e mais vitórias em Cristo Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, fico todos com uma boa noite.